Bom, bem-vindos, bem-vindas todos os profissionais de clínicas da região, proprietários, sócios, que atendem pacientes, clientes, sejam clínicas de saúde ou de estética, né? De psicologia, de psiquiatria, de fisioterapia, de nutrição, enfim, todas eles. Meu nome é Geraldo César Cantelli, eu sou professor da ETEC e da FATEC aqui de Ourinhos, e há 21 anos já, né? E tenho mestrado em bioinformática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Escrevi um livro e publiquei sobre a linguagem de programação Java, que é a que eu usei nesse sistema, Gestão Psi. Enfim, tenho artigos publicados no exterior, mas o que eu queria falar mesmo é do meu sistema Gestão Psi, que ele foi inicialmente criado para psicologia, por isso tem esse nome, Gestão Psi, mas que atualmente ele se adapta a qualquer classificação de saúde ou de estética. E porque quando a pessoa loga no sistema, ele troca o título pelo título que a pessoa quiser, né? Então, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Vou compartilhar a tela, tá? Esse é o Gestão Psi. Para entrar nele, basta clicar no navegador, né? E digitar o seguinte: gestãopsi.com. Já aparece o site. E detalhe, ele coloca esse barra psicol aqui porque é uma questão da linguagem de programação. Mas só digitando gestãopsi.com ele já abre. Aqui, ele tem o login da clínica, do usuário e a senha. Você tem o login da clínica, ele nunca se repete, né? Já o usuário, dentro da mesma clínica, também não se repete, mas se for de uma clínica para outra, ele pode se repetir. E aqui tem a declaração de privacidade, que é segundo a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tem aqui explicando que eu sou o controlador dos dados, né? Os dados cadastrais, os dados de pacientes, finalidade do tratamento. Aqui, compartilhamento de dados. Os dados inseridos na plataforma não são compartilhados com terceiros. E assim vai. Salvo por exigência judicial, né? E as leis da LGPD. Essa é a declaração de privacidade. Então, eu vou entrar aqui numa clínica fictícia. Todos os dados que eu mostrar aqui serão fictícios. Foram todos inventados. Não é nenhuma clínica cliente. Então, eu vou por aqui Clean 2, que é a minha clínica 2 de Ourinhos. E vou entrar aqui com o usuário sublocado primeiro, tá? Que é a Ângela. O usuário sublocado, ele é aquele que aluga salas, né? Na clínica. E ele tem uma visão bem limitada aqui, ó. Só tem as guias home, agenda e sublocações. Como depois vocês vão ver, o administrador vê muito mais coisa que isso, né? Aqui tem trocar senha. Quando eu crio qualquer usuário, seja administrador, seja sublocado, eu crio com a senha 123 mudar, com M maiúsculo. E aí, quando a pessoa loga pela primeira vez, ela já vem aqui e troca a senha. Clica aqui, trocar senha, né? A senha que ela vai colocar deve conter entre 8 e 12 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula e pelo menos um número. Isso é uma questão de segurança, tá, pessoal? Uma senha com essas características é mais difícil de quebrar. Aqui tem algumas coisas que eu coloquei a mais, a título de curiosidade, calcular IMC, né? Ele calcula o IMC aqui, eu coloco o valor de peso e altura, ele calcula o IMC. Mas é assim, é só uma ferramenta a mais, assim, que só dá um número também, ele não dá classificação, nada, que isso seria coisa do profissional médico, no caso. Tem que calcular o tempo de vida. Por exemplo, uma pessoa que nasceu dia 1º de janeiro de 2000, ela tem 25 anos, 6 meses e 21 dias, né? É só uma curiosidade também. Às vezes, né, você quer, por exemplo, na Santa Casa, na porta dos quartos, às vezes tem o número de meses e anos da pessoa de vida. E é uma informação útil para os médicos, né? E aqui visualizar tempo de sessão. Isso aqui é uma coisa que eu inventei, por exemplo, para funcionar tipo um temporizador. A cada 10 minutos ele pinta uma linha dessa: 10, 20, 30, 40, 50. Porque essa clínica tem 50 minutos de sessão. Se tivesse 60, ela teria informado para mim, eu teria cadastrado 60, apareceria mais uma linha aqui. Ele vai pintando aqui, daí dá para ver, né? Quando já passou 30 minutos, quando já passou 40 minutos. Também só curiosidade. Agora sim, agenda.
Visualizar a agenda. Essa é uma clínica de 3 salas, né? Tem aqui todos os horários. Aqui, ó. Na sala 1, às 15h30, o profissional Geraldo vai estar atendendo até às 16h20, porque é uma clínica de 50 minutos, né? Senão iria até às 16h30. Né? Cada coluna tem uma cor, né? Aqui só tem o Geraldo, né? Se eu quiser ir para o dia anterior, aqui 22/7, que é hoje. Se eu quiser ir para o dia anterior, eu volto aqui. Ah lá, no dia anterior, eu tenho o profissional Geraldo atendendo das 10h30 às 11h20 e o profissional Iris atendendo da meio-dia a 1. Né? E aqui, de novo, profissional Geraldo das 15h30 às 16h20. E aqui tem o profissional Geraldo na sala 3, das 19h40 às 20h30. Então, essa é a cor da sala 3, essa é a cor da sala 1, e eu vou colocar um atendimento na sala 2 para vocês verem a cor da sala 2 também. Eu não posso agendar no passado, por exemplo, se hoje é dia 22 de julho. Se eu colocar aqui dia 1º de julho, às 15h30, de avançar, olha lá, ó, a data, o hora em seguida estão no passado. Então, não deixa. Ele não deixa, no caso, o profissional sublocado, o profissional administrador, ele deixa. Então, vou pôr uma data aqui depois, né? Vou pôr amanhã, dia 23. E aqui, essa vez, ou até o fim do mês, é o seguinte. Se o cliente ou o paciente está vindo só pela primeira vez, aí eu coloco essa vez, porque eu não sei se ele vai ficar. Mas se é um paciente que já vem várias vezes, você pode pôr até o fim do mês, que ele aloca até o fim do mês de 7 dias. Aqui as salas, ó, sala 1, 2, 3. Detalhe, ele só mostra as salas que estiverem disponíveis nesse horário, para não chocar horário com outro profissional. Eu vou pôr aqui na sala 2, para a gente ver a cor da sala 2. Gravar. Ó, dados da sessão inseridos com sucesso. Aí eu vou lá, no dia 23, né? Então eu vou lá na visualizar a agenda. Vou para frente aqui no dia 23. Aqui, ó. Profissional Ângela, que é o usuário que eu estou logado, das 15h30 às 16h20. Tudo bem? E tem também sublocações. Listar aluguéis de sala. Quais são os aluguéis de sala da profissional Ângela? Para ela mesma ver quais que ela agendou desse mês e de cada mês, se ela quiser. Vai ter que ir desde o dia 2 até o dia 26. Tudo na sala 2. Não é uma regra, né? Foi coincidência. Tem a data, a hora, o dia da semana, a sala. Aqui eu posso voltar, ó, julho, eu venho para junho. Ela alugou mais, na sala 1. Se eu voltar, maio. E aqui os relatórios de aluguéis a pagar. Esses são os aluguéis que ela não pagou ainda. Então tinha vários, né, de julho, mas esse aqui ela não pagou. Do dia 23, que é o que eu acabei de colocar aqui, de agendar. Tá? Poderia ver de outros meses também, né? Daqui a pouco eu vou lançar o pagamento desse aluguel, a gente vai voltar aqui e vai ver que está pago. Excluir agendamentos de salas. Vamos supor que aqui, ó, 26/7, é daqui a 4 dias, o paciente fala assim, eu não vou vir mais porque tem uma reunião de trabalho e tal. Ela pode vir aqui excluindo. Agora, um que já passou, não. Já passou, ela não pode excluir. Aí quem pode é o administrador, ela tem que pedir para o administrador. Eu vou sair aqui do login da usuário antes e vou entrar no login de administrador. Caso geral. Então aqui tem tudo igual, né? O home é igual. Só tem uma coisa a mais, tem que enviar aviso. Isso aqui, se o cliente aceitar, falar que aceita receber o WhatsApp, aviso por WhatsApp, ele tem que falar e o profissional tem que marcar o cadastro dele. E se ele quiser receber por e-mail também, ele tem que falar, o paciente tem que falar, o profissional tem que marcar. A partir disso, quando clicar aqui no enviar avisos, ele busca daqui até 3 dias todas as sessões que ainda não foi enviado aviso e que aceitam receber WhatsApp e e-mail, e ele envia. Aqui nós temos guia pacientes, né? Pesquisar em pacientes, cadastrar pacientes e deletar registro de paciente. Só um detalhe, se deletar registro de paciente,
nós sabemos que no caso dos psicólogos, eles têm que guardar durante 5 anos os dados, né? Então, ele não deixa deletar se a pessoa primeiro não vier aqui em download de dados, listar paciente para download de dados, escolher o paciente, clicar em fazer downloads, e aí, ó, aparece todos os dados das sessões do paciente, de todos os tempos que ele está se tratando nessa clínica, com esse psicólogo, né? Ou um profissional. Então, aqui aparece a data, a hora, o nome do paciente, né? Fulano Beltrano da Silva, data, hora, dia da semana, valor que ele pagou, se ele faltou ou não, se ele pagou ou não, e as observações. Tá vendo? As observações, que na maioria aqui não foi feita observação, né? Mas essa aqui foi, ó. E cabe muita observação aqui. Muita mesmo. Vou ver se eu mostrar aqui, ó. Se eu for lá na agenda, vou listar as sessões da semana. Aí eu vou editar uma sessão aleatória aqui do fulano. Ó, aqui é o fulano, né? Do dia 23/7, às 12h30. Aqui eu posso escrever as observações. Por exemplo, o paciente barra cliente estava bem. Aí eu posso escrever aqui até 100, 104 parágrafos de 3 a 4 linhas. São muita coisa mesmo. Ninguém vai usar tudo isso, né? Para cada sessão. Aqui tem o valor da sessão, que dá para alterar se quiser. Se desmarcou ou não. Porque se ele desmarcou. Lembra que eu dei o exemplo lá do usuário que desmarcou e a pessoa foi e excluiu? Né? O que dá para fazer também? Dá para clicar aqui no desmarcou sim. São duas opções que a pessoa tem. Ou ela exclui, ou ela marca desmarcou sim. Porque aí ela tem o controle de quem desmarcou. Depois ela vê o valor que ela poderia ter ganhado, tem um relatório, o valor que ela poderia ter ganhado se as pessoas não tivessem desmarcado. Se faltou ou não, sim ou não. Se pagou ou não, sim ou não. E aqui se pagou apenas essa sessão, se ele pagou o mês todo. É prático também, né? Às vezes a pessoa paga o mês todo uma vez. Você não tem que ficar entrando em sessão por sessão para marcar. Aí dados de sessão atualizados com sucesso. Aí vamos lá. Aqui em pacientes, tem pesquisar pacientes, cadastrar pacientes, mas eu não posso entrar por experiência própria, eu já fiz isso, já entrei nos dados fictícios aí de endereço, CPF e tal. E o Google, o YouTube, quando vê isso, ele exclui o vídeo. Porque ele pensa que são dados reais. Ele pensa que fere a privacidade das pessoas. Tá? Então, por isso que eu não vou entrar aqui, tá? Mas é um cadastro normal. Cadastro normal. Os meus dados aqui são todos fictícios, né? Estou usando por exemplo. Aqui na agenda, visualizar a agenda, é a mesma coisa do sublocado, né? Tá vendo aqui, ó, clínica ABC limitada, né? Tá vendo que ele já trocou gestão psi por clínica ABC limitada? Porque esse usuário pediu para trocar, né? O título do site. Então, poderia ser, por exemplo, clínica de estética tal, clínica de psiquiatria tal. Né? E listar sessões de hoje. Essa é a sessão de hoje. Dá para editar ou excluir. Listar sessões da semana. Aqui, ó, ele mostra de toda a clínica. Não só as do Geraldo, que sou eu, usuário logado. Ele mostra do Iris, da Ângela, da Silvia, da Luciana, só que tem detalhe. Ele não mostra o nome do paciente. Tá vendo que aqui está ocupado, ó? Da Silvia, o nome do paciente está ocupado. Da Ângela, o nome do paciente está ocupado. Da Luciana, o nome do paciente está ocupado. Do Iris, o nome do paciente está ocupado. Só o meu paciente, Fulano Beltrano da Silva, e o meu paciente, Geraldo, é que estão aparecendo aqui no nome do paciente. Então, a pessoa, a administradora da clínica, consegue ver todos os horários de todos os sublocados, né? E, só que não vê os pacientes deles. Não sabe quem são os pacientes. Listar sessões por período. Aqui é um período de data, né? De tal data até tal data. Listar sessões por pacientes. Aqui ele mostra todos os meus pacientes. No caso, eu tenho só o paciente Geraldo e o paciente Fulano Beltrano da Silva. Todas as sessões, todas. E eu posso filtrar. Por exemplo, eu quero saber só do Fulano. Você tá vendo que aqui, ó, tem Geraldo também? Tem Geraldo, tem Geraldo. Aí eu vou filtrar só do Fulano. Eu escrevo aqui Fulano. Lá, só aparece o Fulano. Profissional Geraldo. Profissional Geraldo. Paciente Fulano. Aí tem a data, a hora.
o dia da semana, a sala, ó, aqui, sala 2, sala 1, sala 3. Se algum dia alguma sala ficar indisponível, é só com um clique aqui, ela já não aparece mais para as pessoas marcarem aquela sala. Depois, quando ela voltar, com um clique também ela volta. Aqui o agendar sessões é o agendar sessões do administrador. Aí ele tem que escolher o paciente. Aí dos pacientes dele, por exemplo, vamos supor que o administrador da clínica também é psicólogo, também é psiquiatra. Aí tem os pacientes dele. Aí vem aqui e o resto é igual. E clonar sessões, isso aqui é legal. Clonar sessões, essas são todas as sessões desse mês. Tá vendo? Desde o dia 1º do 7, ele já pega automático, até o dia 31 do 7, do paciente fulano, do paciente geral. E será que o mês que vem eu vou ter que digitar tudo isso de novo? Não. Eu venho aqui em clonar sessões, escolho se eu quero clonar pelo dia do mês exato, ou se é pelo dia da semana. Por exemplo, eu só tenho de terça e quinta. Então, se esse mês eu só tenho paciente terça e quinta, mês que vem ele vai pôr só na terça e quinta também. Administração, resetar senha. Isso aqui, quando um dos profissionais sublocados esquecer a senha, é só vir aqui, clicar em resetar, ela volta 1, 2, 3, mudar de novo. E ele pode recuperar o acesso. Controle de acesso. Então, por exemplo, a usuária Ângela, eu posso ativar ou desativar o acesso dela ou de qualquer outro. Se eu clicar aqui em desativar na usuária Silvia, ela aparece inativa, do usuário desativado com sucesso. E aí ela não consegue logar. Nem com a senha certa, nada de jeito nenhum. Isso acontece quando a pessoa deixa de trabalhar com a gente, né? É bom desativar o usuário. Ou quando não pagou, por exemplo. Eu já ativei o usuário Silvia de novo. Aqui exclui agendamento de sala. Aí eu posso escolher o agendamento que eu quiser, né? Só que eu só posso excluir um agendamento que não tiver sido lançado pagamento ainda. Que nem todos esses aqui está pago, sim, eu não consigo. Agora esse está pago, não, eu consigo. Porque não tem sentido, né? Você excluir um agendamento que já está pago. Relatório de ganhos por profissional. Quanto que eu ganhei com a Ângela, por exemplo, esse mês? Ah, eu ganhei R$ 210. Foram 6 aluguéis de sala. Cada aluguel eu configurei aqui como R$ 35 o aluguel ou a hora, né, da sala. Deu 210. E mês passado, quanto eu ganhei? 455. Mês passado eu ganhei mais com a profissional Ângela do que esse mês. E aqui, ganhos totais mês com alocações de salas. Aí são todas as pessoas que alugaram. Tudo que eu ganhei com locação de sala. Não só com a profissional Ângela, mas com a profissional Luciana. Né? E aqui, relatórios. Relatório de todas as observações sobre um paciente. Lembra que eu falei que você pode colocar observações sobre o paciente? Então, você vê aqui, fulano Beltrano da Silva. Ah lá, o paciente estava bem, o paciente estava bem, o paciente barra cliente estava bem, que eu fiz agora há pouco. Assim vai. Ó, tem umas maiores, ó. Aqui tem uma frase que eu coloquei do livro de Charles Darwin, acho que é A Origem das Espécies, que foi um livro que mudou a ciência, né? Foi um livro muito importante. Coloquei aqui. E aqui o paciente estava bem. Ó, aqui um dado muito maior. Dado muito maior. Então, tipo assim, tipo, se uns 10 minutos antes da sessão o profissional quiser ler o que ele anotou sobre o paciente, tá tudo aqui, ó, desde o começo. Ordenado por data e hora. E relatórios de sessões não pagas pacientes. Ó, tudo isso aqui são sessões não pagas. Algumas valem 120, outras 150, outras 100, mas não foram pagas. Aqui tem o usuário Geraldo, né? E o usuário fulano. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou editar o usuário Geraldo e vou colocar que ele pagou o mês todo. Isso aqui é desse mês, né? Ela tá 1.340. O total de... Aí eu vou lá em editar no Geraldo. Vou lá e coloco pagou sim. E coloco pagou o mês todo. Vou atualizar. Agora, se eu voltar lá no relatório não paga, só tá o fulano, tá vendo? Só tá, porque o Geraldo pagou tudo esse mês. E não tá mais aquele valor enorme de 1.000 e tanto. Tá só 350. Relatórios ganhos com relatório de ganhos com sessões no mês. Olha lá, essa aqui são todas tudo que eu ganhei, ó. 5.430. Eu, como usuário administrador, com os meus pacientes.
posso ir para o mês passado. Assim vai. Relatórios, ganhos, relatórios de sala, de aluguéis de sala não pagos. Aqui, ó, a Ângela não pagou esse do dia 23, que eu acabei de lançar, e a Silvia não pagou esses três aqui, ó, tá vendo? A Ângela, subtotal 35, a Silvia, subtotal 105, total de tudo, 140. Daqui a pouco a gente vai chegar no pagamento, eu vou pagar essa conta da Ângela e lançar o pagamento e não vai mais aparecer aqui, nem para ela lá. Relatório de ganhos com pacientes. Aqui é de um período total. Por exemplo, esse ano, quanto que eu ganhei com pacientes? 1/1 de 2025. Até hoje. Viar. Ó, 14.680. E quem foram os pacientes? Foram Fulano, Beltrano da Silva e Geraldo. E aqui estão todas as sessões deles. Ordenadas por data e hora. Tá? E relatórios de ganhos em um período com aluguel de sala. Se eu for ver o aluguel de sala, eu venho aqui. De 1/1 de 2025 até hoje. Tá, 1995. E esses são todos os aluguéis de sala. Tem a Luciana, tem a Ângela, usuário sublocada, tem o José, ó. Tem mais um, tem o José. Tá vendo tudo aqui. A sala que a pessoa alugou, a hora, a data e o profissional. E relatório de sessões desmarcadas. Aqui eu falei, você tem a opção, quando alguém desmarca, de excluir a sessão, ou você marca como desmarcada. Aí aparece nesse relatório aqui. É pra você ver quem desmarcou nesse mês, quem desmarcou no mês passado. Olha lá, ó. Mês passado foi o Fulano Beltrano da Silva que desmarcou. Esse mês foi o Geraldo. O Geraldo foi uma vez só e o fulano foi 3 vezes. Você vê aí. Agora, aqui em ADM, vamos aqui em pagamentos, ó. Eu vou lançar o pagamento da Ângela. Então, vem acessar a ficha da Ângela. Esse aqui do dia 23, que eu acabei de lançar agora há pouco. Tá? Os outros que já estão pagos não aparece registrar pagamento, claro. Esse aqui aparece. Eu vou lá, aparece aqui o valor da hora, né, da clínica. A data e a hora, pagamento da Ângela. E se for por Pix, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, transferência ou outros. Então, vou deixar Pix mesmo. Olha lá, agora tá tudo pago, tá vendo? Agora, se eu for naquele relatório de aluguéis de sala não pagos, olha lá, tá só a Silvia, não tá mais a Ângela. E se eu for lá na conta da Ângela e pedir um relatório de aluguéis a pagar, olha lá, não tem mais nenhuma. Antes tinha um, né? No começo da gravação. Juro que é o que eu lancei agora há pouco. Né? E para finalizar, pessoal, para não me estender muito, eu estou indo para as duas últimas abas. Histórico. Esse é legal, é histórico de utilização de sala. A sala 1 foi usada 218 vezes, 69%. Sala 2, 44 vezes, 14%. E assim vai. No final, 317 vezes foram usadas as salas, que é o 100%. Então, assim você pode ver qual que é a sala preferida da clínica, né? No caso aqui, a sala 1 é a preferida. E tem o botão imprimir ali também, ó. Se você quiser imprimir, né? Pode passar para PDF ou imprimir. E nem aqui é melhor colocar em retrato, tá vendo? Porque é um formulário em pé. Aí você vem aqui em menu, número de sessões nos últimos 6 meses. Então, nos últimos 6 meses, em janeiro eu tive 4 sessões, em fevereiro 22, em março 17, total 179. E o desde sempre? Ou seja, mesmo depois de 6 meses, 317. Você sabe quantas sessões você teve. A receita bruta dos últimos 6 meses. Isso aqui mostra quanto você ganhou nos últimos 6 meses. Sua clínica inteira. Tá? Todas as sessões dos usuários administrativos, todos os lugares de sala de todos os sublocados. O total aqui foi 13.035. E mostra mês a mês o subtotal. Em janeiro ganhou 190, em fevereiro ganhou 2.190, mês a mês o subtotal.
E esse aqui é nos últimos 12 meses. Só que não tem 12 meses, né? Porque eu comecei o projeto em novembro do ano passado, então ainda não tem 12 meses. Então ele não mostra. Todos, né? Mostra só até onde tem. E a mesma coisa, pode imprimir, tá vendo? Isso é um relatório gerencial, pessoal, que antigamente só podia ser feito por uma equipe de uma empresa de contabilidade. Agora está aqui, ó, disponível para todos vocês. Download de dados, interações, indicação de profissional. Então, por exemplo, se alguém fala assim, eu queria que o Geraldo entrasse em comunicação comigo para falar sobre esse sistema que eu também queria. É só indicar a pessoa aqui, vai vir um e-mail para mim. E a caixa de sugestões, né? Você pode colocar aqui o seu e-mail para receber a resposta, né? E pode falar o que você quer que põe no sistema, que não tem ainda, né? Dar uma sugestão, tal. Bom, bom, pessoal, é, aqui, ó, na página inicial do sistema, da gestão psi.com, tem aqui, ó, para explicações sobre o sistema, clique aqui. Então, aqui tem tudo sobre o sistema, todas as ferramentas, tal, né? Para autônomos também, tudo explicando certinho, tá? Eu forneço 7 dias grátis de uso do sistema sem compromisso para experimentar, dou um usuário para testar, tá? Os valores são R$ 100 para o profissional autônomo e se for clínica, R$ 50 por usuário da clínica. Aqui estão todas as telas, ó, tá vendo? Tá o relatório, telas. Aqui estão os formulários para preenchimento de dados para criação de usuários. Isso depois a gente pode conversar, eu posso mandar de novo para vocês. E os meus dados de contato, né? Telefone WhatsApp, 14996795734 e o e-mail oficial do sistema contato@gestãopsi.com. Tá? Para de compartilhar aqui. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido, né? Eu vou torcer aí para o YouTube não remover esse vídeo, né? Para poder ficar a demonstração. Por isso que eu não entrei lá nos detalhes de cadastro de pacientes, né? Eu agradeço muito. Estou à disposição para fazer uma demonstração online pelo Google Meet ou presencial na sua clínica. Muito obrigado e até mais.